Naquela manhã fria, uma mulher simples atravessou as portas de vidro da grande holding e o ar pareceu pesar um pouco mais. Carregava uma bolsa de pano e uma marmita, como quem leva um pequeno mundo embrulhado em cuidado. O chão brilhava, mas os olhares não, havia desconfiança espalhada como poeira esquecida em canto de corredor. O segurança reteve a passagem, a recepção mediu a presença dela, o silêncio mediu ainda mais. No alto, o andar dos chefes aguardava com pressa e perfume caro, enquanto o coração dela seguia firme, com o passo de quem já venceu madrugadas. Parecia invisível, porém trazia nas mãos simples uma dignidade que não se dobra, como vela que insiste em acender dentro de caverna. Ninguém ali sabia, mas naquele dia o piso espelhado mostraria um reflexo diferente, capaz de revelar o que muitos escondem atrás de ternos e promessas. Dona Elza Ribeiro tinha 48 anos e uma vida costurada com pontos de luta e fé. Viúva há quase uma década, aprendeu a sustentar o lar limpando os rastros dos outros, sem jamais deixar que a dignidade se manchasse. Saía de casa antes do sol nascer, com o mesmo casaco gasto e o mesmo sorriso sereno de quem sabia agradecer até pelo pouco. A cada manhã, o metrô e o ônibus se tornavam templos silenciosos onde ela conversava com Deus em pensamento. O movimento das ruas era o coro da sua rotina, e o cheiro do café simples em garrafa térmica a lembrava de que ainda havia vida a ser servida com amor. Seu olhar tinha a calma de quem já chorou o suficiente para entender que nem toda dor precisa ser explicada. As mãos, marcadas pelo tempo, traziam a sabedoria de quem limpa com cuidado não apenas o chão, mas também o peso do dia. Na bolsa de pano, um lenço bordado pela neta e uma foto do marido, que partirá jovem demais. Aquela lembrança era sua âncora e seu combustível, lembrando-lhe que o amor não acaba, apenas muda de endereço. Nos dias mais difíceis, repetia em silêncio que a esperança é como sabão, quanto mais se aperta, mais espuma faz. Quando recebeu o chamado para limpar o andar executivo da Mendes e Carvalho Holding, sentiu um frio no peito. Não pelo medo do trabalho, mas por saber que ali moravam pessoas acostumadas a olhar de cima. Ainda assim, ajeitou o cabelo, amarrou firme o avental e seguiu com o passo confiante de quem aprendeu a caminhar por fé, não por aparência. No caminho, observava os prédios altos e pensava em como o mundo parecia esquecer os pequenos degraus que sustentam o topo. Sorria sozinha, como quem entende que o verdadeiro valor não se mede pelo andar em que se pisa, mas pelo coração com que se chega. Ao entrar no prédio, os vidros espelhados refletiam mais do que sua imagem simples, refletiam sua coragem silenciosa. Na recepção, o brilho do piso contrastava com os olhares duros e desinteressados. Ela cumprimentou com educação, mas recebeu respostas frias, como o vento que passa e não fica. Cada palavra parecia um lembrete de que gentileza virou luxo em certos ambientes. Mas ela seguiu, carregando consigo a mesma serenidade de quem sabe que a humildade é escudo contra o desprezo. No 20º andar, o perfume caro e o som dos saltos ecoavam como sinos de um mundo distante. Elza sentiu-se pequena por um instante, como folha que cai num jardim de mármore. Mas respirou fundo e lembrou-se da neta, que sempre dizia que o brilho do amor é mais forte que qualquer lustre. Ajeitou os produtos de limpeza sobre o carrinho e esperou por instruções, tentando não atrapalhar o movimento dos apressados. Ali começou o primeiro julgamento, não de tarefa, mas de aparência. Cláudia, a secretária do diretor, foi quem primeiro anotou. Os olhos dela percorreram Elza de cima a baixo, como quem pesa sem balança. Com voz polida, mas fria, apontou o caminho e disse que o senhor Ricardo não gostava de atrasos. Elza assentiu com um leve aceno, sem saber que aquele dia guardava algo muito maior do que um simples serviço. Era como se o destino tivesse preparado um espelho enorme, e cada gesto dali em diante revelaria quem era quem de verdade. Quando Ricardo apareceu no corredor, Elza percebeu o contraste entre mundos. Ele vestia o poder como quem veste uma armadura, impecável, mas distante. O relógio caro no pulso parecia marcar não o tempo, mas o valor das pessoas ao redor. Ao ver a mulher simples parada ali, franziu o senho, impaciente. Naquele instante, o destino colocou lado a lado dois universos, um moldado por riqueza, outro lapidado por resiliência. Elza manteve o olhar sereno, mesmo diante da desconfiança que pairava no ar.
Falou com voz calma, explicando o motivo de sua presença. Mas o que recebeu em troca foi ironia disfarçada de humor e sorrisos de canto. Por dentro, o coração apertou, mas não endureceu. Ela já sabia que o desprezo é o disfarce preferido de quem tem medo de se reconhecer no espelho da humildade. Enquanto o elevador fechava atrás de Ricardo, Elsa respirou fundo e começou o trabalho. O pano umedecido em suas mãos não limpava apenas o mármore, mas também a dor que o mundo insiste em deixar. Cada movimento era um gesto de oração silenciosa, um pedido manso para que o Criador iluminasse até os corações frios daquele lugar. Ela não sabia, mas aquele dia mudaria o rumo de muita gente. E tudo começaria com o simples ato de continuar fazendo o bem, mesmo quando o mundo não olha. Enquanto limpava o corredor de vidro, Elsa observava o reflexo de si mesma e pensava em como a vida às vezes espelha o que a gente acredita. Não se via como uma mulher pobre, mas como alguém que carrega propósito, mesmo entre vassouras e baldes. Lembrava-se de quando o marido ainda estava vivo e juntos sonhavam abrir uma pequena doceria no bairro. As receitas de família, passadas de mãe para filha, eram o seu tesouro mais doce, guardado com amor e esperança. Mas a doença levou o companheiro cedo, e os planos viraram lembrança guardada dentro de uma caixa de papelão. Desde então, o trabalho se tornou a ponte entre o passado e a sobrevivência. Elsa aprendeu a sorrir mesmo cansada, a agradecer mesmo quando o prato estava simples demais. Os dias eram longos, mas a fé era o fio que costurava cada amanhecer com coragem. Havia em seu jeito algo de sagrado, como se o cotidiano se transformasse em oração constante. Talvez por isso, mesmo sem perceber, ela sempre atraísse olhares, alguns de desprezo, outros de admiração silenciosa. No ambiente de luxo da holding, as diferenças eram gritantes. Os ternos bem passados contrastavam com seu avental gasto, mais limpo, e o perfume caro misturava-se ao cheiro de desinfetante. Ela notava como muitos evitavam cruzar seu olhar, como se a simplicidade fosse contagiosa. Outros passavam por perto fingindo que o som de suas próprias vozes era mais importante. Mesmo assim, Elsa mantinha o coração calmo, como o lago que reflete o céu mesmo quando cercado por pedras. Durante o intervalo, sentou-se discretamente em um canto da copa. Abriu sua marmita embrulhada num pano florido e comeu devagar, com o cuidado de quem celebra o alimento. Enquanto mastigava o arroz e o feijão, ouvia risadas vindas da sala ao lado, o riso fácil de quem não conhece o peso da falta. Mas, ao invés de se entristecer, ela murmurou uma prece curta, pedindo bênção para aqueles corações apressados. Acreditava que a vida é uma escola, e que nem todos aprendem a lição de respeitar o próximo na mesma velocidade. Quando voltou ao serviço, sentiu o olhar de Cláudia sobre si, carregado de desdém. A secretária cochichava com outra funcionária, rindo do jeito simples da faxineira. Elsa ouviu, mas preferiu o silêncio. Sabia que responder seria como jogar sabão em chão seco, não limpa, só espalha mais sujeira. E assim, com paciência, continuou varrendo não apenas o chão, mas também os resquícios de arrogância que o ambiente deixava no ar. Ao longo das horas, foi transformando aquele escritório em um espaço de cuidado invisível. O pano corria suave sobre as mesas, e cada detalhe limpo era um lembrete silencioso de que há grandeza em servir com amor. Ela acreditava que o brilho do mármore devia refletir mais do que a luz, devia refletir respeito. Era essa a diferença entre limpar e cuidar, entre cumprir e transformar. No fundo, talvez nem ela soubesse o quanto sua presença estava prestes a iluminar aquele lugar de outro modo. Enquanto isso, Ricardo, o diretor, mal percebia o que acontecia ao redor. Preso em relatórios, lucros e reuniões, via o trabalho como números e pessoas como peças. A arrogância era sua armadura contra qualquer lembrança de humanidade. O sucesso o tornará cego para o esforço alheio, e o coração endurecera no mesmo ritmo que o saldo bancário crescia. Mal sabia ele que o destino tem o hábito de usar os humildes para ensinar os que se julgam grandes. À tarde, Elsa precisou entrar na sala principal, o território do poder. O brilho das janelas espelhadas fazia o sol dançar pelo chão, e ela se sentiu pequena diante de tanto luxo. Mas havia em seu olhar uma coragem serena, como de quem entra num templo e entende que, mesmo sem altar, ali também se pode servir.
Enquanto colocava ordem no espaço, pensava no neto pequeno que esperava por ela em casa. Era por ele que enfrentava os olhares duros e o cansaço, era por ele que continuava acreditando que o bem retorna, mesmo que demore. A cada passo, o tempo parecia mais lento, como se o próprio ar a observasse. O pano molhado seguia o ritmo do coração, e cada canto limpo era um lembrete de que a dignidade não se apaga com humilhação. O corredor, antes frio, começou a ganhar outro brilho, talvez o reflexo da bondade, que silenciosamente muda o ambiente. Elsa não sabia, mas a história estava prestes a colocá-la diante de um teste muito maior. Um teste em que sua fé, sua paciência e seu amor pela vida seriam um verdadeiro espelho para quem a julgava. O fim da tarde se aproximava quando o destino decidiu fazer barulho dentro daquele silêncio polido. Ricardo saiu da sala acompanhado de 2 investidores estrangeiros, falando alto sobre metas e lucros, sem perceber que a vida preparava uma lição bem diante dos seus olhos. Parou ao ver Elsa, com o balde ao lado e um pano na mão, e ergueu uma sobrancelha como quem se espanta com algo fora do lugar. Sem pensar 2 vezes, perguntou se ela estava perdida, dizendo que aquele era um espaço restrito. O tom não era de pergunta, era de reprovação, como quem fala com alguém invisível. Elsa respondeu com calma que estava ali para limpar a sala dele, conforme fora designada. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se as paredes observassem a cena. Ricardo riu com ironia, uma risada curta e fria, dizendo que não imaginava que contratassem aquele tipo de perfil para o andar executivo. Alguns funcionários próximos disfarçaram sorrisos, cúmplices do desdém. Mas a mulher manteve-se firme, como rocha que não se quebra nem sob maré alta. Sem perceber o próprio orgulho, Ricardo quis transformar o desprezo em espetáculo. Propôs, em tom de desafio, que se ela conseguisse deixar a sala impecável antes das 5, pagaria o dobro do valor combinado. Mas se não gostasse do resultado, ela não veria nem um centavo e ainda seria retirada da lista da terceirizada. Os risos discretos aumentaram, e Cláudia cruzou os braços com expressão satisfeita, como quem assiste a um teatro anunciado. Elsa olhou para o chão por um instante, respirou fundo e respondeu apenas que aceitaria, porque não se recusa trabalho honesto. Aquele momento dividiu o ambiente, como um raio corta o céu nublado. Uns acharam graça, outros sentiram vergonha, mas ninguém ousou dizer nada. A mulher simples, com o mesmo olhar sereno de sempre, pegou o balde e começou a limpar. Havia algo de sagrado no modo como ela movia as mãos, como se purificasse o ambiente junto com o chão. Era impossível não notar a serenidade de quem confia em algo maior do que a arrogância dos homens. Enquanto limpava, os executivos passavam rindo, tirando fotos escondidas, como se a dor alheia fosse entretenimento. Elsa escutava fragmentos de comentários cortantes, mas seguia, varrendo cada palavra amarga para fora de si. Cláudia, sentada em sua mesa, comentou em voz baixa que gente assim devia se limitar a limpar corredores, não salas de diretoria. O veneno das palavras escorreu pelo ar, mas não a atingiu. Ela apenas respondeu dentro do coração que ninguém é pequeno demais quando serve com amor. O relógio seguiu lento, e cada minuto parecia uma oração. A mulher se movia com precisão e cuidado, limpando até o que ninguém via, cantando baixinho uma melodia antiga que lembrava sua infância no interior. Era como se a canção lavasse o ambiente tanto quanto o desinfetante. Alguns, ao passarem, diminuíam o passo, tocados sem entender porquê. Talvez percebessem, mesmo sem admitir, que havia algo de nobre na simplicidade que tanto tentavam menosprezar. No meio da tarde, Ricardo voltou para buscar uma pasta. Encontrou Elsa ajoelhada, limpando o rodapé de mármore, o rosto suado, mas o olhar tranquilo. Por um instante, hesitou, sem saber se era incômodo ou respeito o que sentia. Mas a soberba foi mais forte e ele comentou com ironia que nem precisava tanto esforço, afinal ninguém ali reparava em detalhes. Ela apenas respondeu com voz mansa que o cuidado não se mede pelo olhar dos outros, mas pela consciência de quem faz. As palavras tocaram o ambiente como brisa leve, e até Cláudia desviou o olhar por um momento. Elsa seguiu, esfregando o chão com dedicação, enquanto o sol atravessava o vidro e iluminava o reflexo dela no mármore. O contraste era bonito, quase poético, uma mulher humilde transformando o luxo em altar.
Não por vaidade, mas porque acreditava que todo trabalho é digno quando feito com verdade. E naquele reflexo silencioso, algo começou a mudar sem que ninguém percebesse. Quando o relógio marcou o fim do expediente, o andar executivo estava diferente. O ar parecia mais leve, o ambiente mais claro, como se o brilho das superfícies revelasse também a vergonha de alguns olhares. Elsa guardou os materiais, ajeitou o avental e esperou pelo julgamento final. Ricardo voltaria em breve, e com ele o resultado da prova imposta. Mas o que ninguém esperava é que a lição não seria apenas sobre limpeza, e sim sobre humanidade. Quando Ricardo voltou ao escritório, o relógio já anunciava o cair da tarde. O sol entrava pelas janelas, tingindo o ambiente de dourado, como se o próprio céu quisesse testemunhar o que estava prestes a acontecer. Ele entrou acompanhado de 2 investidores estrangeiros e de alguns diretores. Falava alto, gesticulava, mostrando relatórios e números, sem perceber o brilho silencioso ao redor. Foi um dos investidores quem notou primeiro o ambiente transformado, respirando fundo e comentando que aquele escritório exalava cuidado e harmonia. Ricardo olhou em volta, confuso por um instante, sem entender por que todos elogiavam tanto a aparência da sala. Os móveis estavam impecáveis, o vidro das janelas parecia novo, o chão refletia como espelho. Até o perfume do ar era outro, leve e puro, resultado do toque dedicado de Elsa. Um dos estrangeiros sorriu e disse que a atenção aos detalhes mostrava muito sobre a liderança de uma empresa. Ricardo engoliu seco, forçando um sorriso, sem coragem de admitir quem havia feito aquilo. Elsa observava de longe, encostada discretamente no corredor, aguardando a resposta prometida. Tinha as mãos unidas, como quem ora sem palavras. No fundo, não esperava o dobro do pagamento, esperava apenas respeito. Aquela limpeza não era apenas um serviço, era um testemunho. Mas, quando ele finalmente se voltou para ela, o tom continuava frio e impaciente. Ricardo disse que avaliaria o resultado depois e que ela podia ir embora. As palavras vieram secas, tentando esconder o incômodo que já lhe subia à garganta. Elsa assentiu e respondeu apenas que terminara o combinado. Enquanto recolhia o balde e o pano, um leve tremor passou por suas mãos, não de medo, mas de cansaço. Era um dia que tinha limpado mais do que chão, havia polido também o orgulho dos outros. O destino, no entanto, ainda guardava seu último toque naquela tarde. Quando ela se preparava para sair, um dos investidores estrangeiros chamou a atenção para algo curioso. Reconheceu o sobrenome Mendes na porta e perguntou se o Sr. Augusto Carvalho ainda fazia parte da empresa. Ricardo explicou apressado que Augusto era o fundador aposentado e um dos maiores acionistas, mas que raramente aparecia. Mal sabia que o passado e o presente estavam prestes a se encontrar no mesmo corredor. Foi então que um homem idoso, de terno escuro e olhar sereno, surgiu pela porta. Era o próprio Augusto, que havia decidido visitar o local após meses afastado. Os olhos atentos varreram o ambiente até pousarem sobre Elsa, que ajeitava discretamente o carrinho de limpeza. Por um instante, o tempo pareceu parar. O velho senhor sorriu e exclamou com surpresa, embora ninguém soubesse ainda o que estava por vir. Ricardo se adiantou, pronto para apresentar os investidores e o novo relatório trimestral. Mas Augusto o interrompeu, caminhando lentamente até a mulher simples. Havia ternura e espanto em seu olhar, um reconhecimento que atravessava décadas. E antes que qualquer palavra fosse dita, os rostos ao redor já começavam a se transformar. Era como se o ar tivesse mudado de densidade, preparando o terreno para a verdade que viria à tona. Os funcionários se entreolhavam, tentando entender o motivo daquela aproximação inesperada. Cláudia largou o tablet sobre a mesa, sem disfarçar a curiosidade. Ricardo, desconfortável, forçava um sorriso sem saber o que estava acontecendo. E Elsa, humilde como sempre, baixou os olhos, sem imaginar o peso daquela lembrança que acabará de despertar. A vida, mais uma vez, mostrava que o destino gosta de dar voltas completas, só para testar o coração humano. Em poucos segundos, o ambiente de luxo e arrogância se transformou em palco de espanto e reverência. O homem idoso abriu os braços, emocionado, chamando a mulher pelo nome. Todos ficaram imóveis,
como se tivessem esquecido de respirar. Era o início da virada que ninguém esperava, a revelação que inverteria todas as posições dentro daquela empresa. E, no meio de tantos olhares confusos, a humildade de uma mulher prestes a ser reconhecida se tornava a luz mais forte daquele lugar. O Sr. Augusto caminhou devagar até Elsa, e o som de seus passos pareceu ecoar por todo o andar. O sorriso dele era de espanto e ternura, o tipo de expressão que mistura surpresa e gratidão. Chamou-a pelo nome, com voz firme, e perguntou se era mesmo ela quem estava ali. Elsa, confusa, respondeu que sim, e que trabalhava agora como faxineira terceirizada. O silêncio se espalhou como um véu sobre todos os presentes, e os olhos curiosos buscavam entender o que unia os dois. Ricardo empalideceu, incapaz de esconder o desconforto. Augusto olhou ao redor e explicou, com emoção, que aquela mulher fora parte essencial de sua vida. Disse que ela cuidara de sua casa por mais de 10 anos, que ajudara sua esposa doente, que fora presença constante de bondade. Contou que, quando perdeu a esposa, foi Elsa quem acendeu a primeira vela e preparou o primeiro prato de sopa naqueles dias sombrios. E agora ali estava ela, limpando o chão da empresa que ele havia construído com suor e fé. Os olhares mudaram. Os mesmos que antes riam em segredo, agora se encolhiam envergonhados. Cláudia baixou a cabeça, sentindo o rosto queimar, e Ricardo tentava manter a postura, mas a vergonha era um peso que nem o terno caro sustentava. Augusto virou-se para o grupo de investidores e disse, com firmeza, que integridade não tem cargo nem uniforme. O estrangeiro mais velho assentiu, dizendo que honestidade assim valia mais do que qualquer diploma pendurado na parede. Elsa, sem saber onde colocar as mãos, tentou minimizar o momento. Disse que apenas fazia o trabalho dela e que não havia mérito em cumprir o dever. Mas Augusto sorriu e respondeu que o mérito estava justamente em fazê-lo com amor, quando ninguém vê. As palavras tocaram fundo nos presentes, como água limpa que corre sobre pedra. Até o ar parecia mais leve, como se o orgulho começasse a evaporar. Ricardo tentou se justificar, dizendo que não sabia quem ela era, que foi um mal-entendido, um gesto impensado. Mas Augusto o interrompeu com um olhar firme, o mesmo olhar que um pai usa quando quer ensinar sem gritar. Disse calmamente que o respeito não depende de conhecer o outro, mas de reconhecer a humanidade nele. Cada palavra era como um martelo quebrando o gelo ao redor do coração de todos. E naquele instante, a máscara de arrogância começou a rachar. Os investidores assistiam à cena em silêncio, trocando olhares discretos. Havia admiração e espanto em seus rostos, como se testemunhassem uma lição de vida em plena reunião corporativa. Augusto pediu que todos se aproximassem e falou sobre valores, sobre o tempo em que conhecia cada funcionário pelo nome. Disse que a empresa nascerá de um ideal simples, mas nobre, prosperar sem perder a alma. E que, ao ver o modo como Elsa fora tratada, percebia que talvez algo sagrado se perderá pelo caminho. Enquanto ele falava, Ricardo abaixava a cabeça, e as palavras pareciam pesar mais que qualquer relatório de lucros. Cláudia, envergonhada, observava a mulher que havia desprezado no início da manhã. Elsa, por sua vez, permanecia em pé, com a serenidade de quem sabe que a verdade não precisa de defesa. O contraste entre grandeza moral e status social era visível, como luz que revela o pó acumulado sobre o luxo. Ali, diante de todos, a balança da vida começava a se equilibrar. Augusto então pediu que Elsa contasse como estava sua vida. Ela, um pouco sem graça, explicou que tentará abrir um pequeno negócio de doces caseiros, mas que não conseguiu seguir por falta de recursos. Contou que criava um neto sozinha e que cada faxina era uma forma de garantir o leite e os cadernos do menino. Enquanto falava, a voz dela tremia, mas não de vergonha, tremia de verdade. O velho empresário enxugou discretamente os olhos, emocionado. O estrangeiro, tocado pela história, comentou que a força daquela mulher lembrava as bases das empresas familiares de sua juventude. Disse que a grandeza se mede pela forma como tratamos quem está em volta, não pelo tamanho das paredes que construímos. As palavras ecoaram como bênção naquele ambiente de ego e pressa. Augusto assentiu, olhando para Elsa com respeito profundo, como quem reencontra o elo perdido entre a simplicidade e o valor humano.
Enquanto todos permaneciam imóveis, ele respirou fundo e preparou-se para fazer algo que ninguém jamais esqueceria. Augusto pediu que Elsa esperasse um instante e retirou o celular do bolso com lentidão. Enquanto todos observavam, fez uma ligação curta para o departamento jurídico da empresa. Falava com firmeza, em voz baixa, solicitando uma transferência de parte de suas ações. Ricardo, ainda confuso, observava cada gesto sem compreender o que estava prestes a acontecer. O murmúrio dos funcionários preenchia o ar, e ninguém ousava interromper aquele momento. Quando desligou, Augusto voltou-se para o grupo e anunciou, com serenidade, sua decisão. Disse que a partir daquele dia, Dona Elsa se tornaria acionista minoritária da empresa. As palavras caíram como um trovão manso, sem estrondo, mas com poder. Por um segundo, ninguém reagiu. Depois, o silêncio deu lugar a um espanto coletivo, como se todos tivessem esquecido de respirar. Elsa recuou um passo, atônita. Os olhos marejados buscavam negar o que acabara de ouvir. Tentou falar, mas a voz não saía, apenas um suspiro. Quando finalmente conseguiu, murmurou que não podia aceitar, que não fazia sentido, que havia gente mais merecedora. Mas Augusto sorriu e respondeu que gratidão não se mede por merecimento, e sim por reconhecimento. A mulher cobriu o rosto por um instante, tentando conter as lágrimas. Cláudia se levantou, emocionada, sentindo uma pontada de vergonha e admiração. Ricardo, pálido, parecia menor dentro do próprio terno, como se todo o poder tivesse se dissolvido diante daquela cena. Um dos investidores estrangeiros se aproximou e apertou a mão de Elsa, dizendo que era uma honra conhecê-la. E naquele gesto simples, a distância entre mundos se desfez. Augusto, então, virou-se para Ricardo e perguntou o que ele havia aprendido com tudo aquilo. O diretor respirou fundo, tentando encontrar palavras que não vinham. Disse apenas que não sabia explicar, mas que se sentia envergonhado e tocado. O fundador assentiu, dizendo que às vezes é preciso cair para compreender o chão que sustenta os outros. Cada palavra era uma semente plantada no coração de quem ouvia. Cláudia, em lágrimas, pediu desculpas a Elsa por suas atitudes. A mulher, com a mesma calma que sempre teve, respondeu que o perdão é mais leve que a culpa, e que carregar rancor não limpa o coração. A simplicidade da resposta emocionou até os mais céticos. Augusto, com os olhos marejados, afirmou que aquele era o tipo de sabedoria que faltava no mundo corporativo. E muitos, silenciosamente, concordaram. Elsa, ainda abalada, olhou ao redor e disse que nunca quis ser motivo de confusão. Apenas precisava trabalhar, cuidar do neto e seguir em paz. Mas o destino quis que sua história se tornasse espelho para outros. E naquele instante, todos entenderam que o valor de alguém não se revela pelo crachá, mas pelo coração. O andar executivo nunca havia estado tão silencioso e tão cheio de humanidade ao mesmo tempo. Ricardo abaixou a cabeça, tomado por vergonha. Augusto observou com o olhar de pai que ainda acredita na redenção. Disse que não o demitiria, mas que a lição precisava ser sentida de verdade. Pediu que ele passasse uma semana trabalhando voluntariamente na creche mantida pela empresa. Um murmúrio percorreu o ambiente, entre espanto e respeito. Elsa tentou interceder, dizendo que talvez não fosse necessário punição, mas apenas reflexão. Sua voz era mansa, quase maternal, e fez o ambiente inteiro amolecer. Augusto sorriu diante daquela generosidade inesperada. Disse que ali estava a diferença entre grandeza e poder. A grandeza perdoa, o poder humilha. E naquele instante, o orgulho cedeu lugar à humildade. O ambiente, antes tenso, se transformou em uma cena de reconciliação silenciosa. Ricardo aproximou-se devagar, olhou para Elsa e, com voz embargada, pediu desculpas. Disse que ela havia ensinado mais sobre liderança em um dia do que todos os cursos e prêmios de sua carreira. Elsa apenas respondeu que não foi por ela, foi por ele mesmo, porque às vezes Deus usa a vergonha para limpar o coração. E o velho Augusto, ao ouvir, fechou os olhos por um instante, como quem agradece por presenciar um milagre. O sol já se punha por trás dos prédios altos quando o desfecho começou a tomar forma.
A luz dourada atravessava os vidros da holding, iluminando rostos emocionados, como se o próprio céu quisesse abençoar aquela cena. Ricardo, antes tão altivo, agora estava diante de Elsa com os olhos marejados, sem mais nenhuma palavra de orgulho para esconder o arrependimento. Cláudia permanecia ao lado, segurando um lenço, chorando baixinho. Era como se todo o andar executivo, antes símbolo de poder, tivesse se tornado um altar silencioso de humildade. Augusto, com o semblante sereno, observava os dois e balançava a cabeça com leveza. Disse que a vida tem um jeito curioso de ensinar, às vezes pela dor, às vezes pelo exemplo. E que, naquele dia, todos haviam recebido uma lição que nenhum livro seria capaz de traduzir. Elsa, com as mãos trêmulas, respondeu que não se vence o orgulho com palavras, mas com atitudes. E o silêncio que veio depois foi mais eloquente do que qualquer discurso. O velho empresário voltou-se então para todos os presentes e falou sobre o tempo. Disse que o tempo revela, corrige, e devolve o que a pressa e o ego roubam. Olhou para Elsa e acrescentou que o tempo dela havia chegado, o tempo de ser vista, ouvida e honrada. As lágrimas correram livres pelos rostos que antes mal piscavam diante da dor alheia. E, de repente, cada um ali sentiu vontade de ser um pouco mais como ela. A história que começara como uma humilhação se transformava, diante de todos, num ato de redenção. Elsa, ainda confusa, segurava o crachá provisório que o departamento havia lhe entregado. Não era apenas um símbolo de emprego, era o selo de um novo começo. Ricardo, de cabeça baixa, prometeu mudar o modo como conduzia não apenas a empresa, mas a própria vida. E pela primeira vez, sua voz soou sincera, despida de poder. O senhor Augusto pediu um momento a sós com os dois. Entraram na sala que, horas antes, fora palco de desprezo e ironia. Agora, o mesmo ambiente parecia outro, limpo, sereno, quase sagrado. O velho homem se sentou e pediu que eles também se sentassem, dizendo que queria encerrar aquele dia com uma oração silenciosa. Ninguém se moveu por alguns segundos, mas logo o silêncio foi preenchido por paz. Augusto, com os olhos fechados, agradeceu por poder ver com os próprios olhos o que chama de justiça divina. Pediu sabedoria para os jovens que assumem o poder, e proteção para os humildes que sustentam o mundo sem serem vistos. Elsa, emocionada, manteve as mãos cruzadas sobre o colo, sentindo o coração aquecer. Ricardo respirava fundo, tentando segurar as lágrimas, mas o orgulho já não morava mais ali. Era um instante exato em que o poder se curvava diante da bondade. Quando saíram da sala, os funcionários se levantaram. Alguns aplaudiram discretamente, outros apenas sorriram com os olhos marejados. Elsa, sem entender direito, sentiu o rosto corar, enquanto Augusto a apresentava oficialmente como nova colaboradora fixa da empresa. Disse que, a partir daquele dia, ela seria responsável por zelar pelo bem-estar do ambiente e das pessoas. A reação foi de surpresa e admiração, e até quem a desprezara mais cedo agora a saudava com respeito. O destino, que começara o dia testando sua fé, agora lhe entregava o reconhecimento que ela jamais pedirá. E o mais bonito é que Elsa não se sentia vingada, apenas em paz. Porque sabia que a verdadeira vitória não é humilhar quem nos feriu, mas permanecer de pé sem se tornar igual. Ricardo, por sua vez, descobria que grandeza nenhuma resiste quando o coração é pequeno. E prometeu que o trabalho voluntário seria apenas o primeiro passo de uma mudança maior. O sol, já quase escondido, refletia-se nos vidros do prédio como se o próprio céu sorrisse. Elsa olhou para fora e viu o reflexo de sua imagem no vidro, uma mulher simples, com as mãos gastas, mas o espírito novo. Entendeu, ali, que a vida não a rebaixava, apenas a preparava para esse momento. E, enquanto o vento da tarde entrava pela janela, ela sentiu que aquele era o começo de uma nova estação. Uma estação onde o respeito floresceria até nos corredores de mármore frio. A noite começou a cair sobre São Paulo, e o reflexo das luzes da cidade desenhava sombras nas janelas da holding. O expediente havia terminado, mas ninguém parecia querer ir embora. Ainda havia algo diferente no ar, uma sensação de renovação, como se o prédio inteiro respirasse aliviado depois de um longo dia de orgulho e lição.
Elsa caminhava pelos corredores agora vazios, recolhendo os últimos panos e produtos. Mas, no fundo, era como se estivesse recolhendo também o que restava de dor e transformando tudo em aprendizado. No elevador, cruzou com Cláudia, que segurava a bolsa com nervosismo. A mulher se aproximou devagar, com voz baixa e sincera, pedindo perdão pelas palavras ditas mais cedo. Elsa sorriu de leve, tocou-lhe o braço e respondeu que o perdão limpa mais do que qualquer produto. Cláudia chorou, abraçando-a com força, algo impensável poucas horas antes. Foi ali, naquele gesto silencioso, que a arrogância começou a se desfazer por completo. Enquanto isso, Ricardo permanecia na sala, sozinho, olhando o reflexo do próprio rosto no vidro. O terno, antes símbolo de poder, agora parecia um peso. Pensava em tudo o que ouvirá, em cada olhar, em cada palavra dita por Elsa e Augusto. Era como se as paredes devolvessem os ecos da própria vaidade. E, pela primeira vez em muitos anos, ele se viu pequeno, mas pronto para recomeçar. Pouco depois, Augusto bateu à porta, entrando sem formalidades. Encontrou Ricardo ainda de cabeça baixa e se aproximou devagar, sem pressa, sem julgamento. Colocou a mão no ombro dele e disse que todo homem pode mudar, desde que entenda o valor de quem o ajuda a enxergar. Ricardo apenas assentiu, sentindo o nó na garganta se desfazer. Aquele toque simples valia mais do que qualquer conselho. Elsa, prestes a sair, passou em frente à sala e viu a cena pela porta entreaberta. Não ouviu as palavras, mas sentiu a energia diferente. Sorriu discretamente e continuou o caminho, certa de que não era mais invisível. Do lado de fora, a noite fria soprava ventos leves, e o barulho distante da cidade soava como uma canção de encerramento. Era o som de um ciclo se fechando, não com vingança, mas com paz. Ao chegar na portaria, o segurança que antes hesitara em deixá-la entrar agora se levantou para cumprimentá-la. Disse que a história dela correrá pelo prédio inteiro e que muita gente se emocionara. Elsa agradeceu, tímida, sem saber o que dizer. Não estava acostumada a ser o centro de nada, preferia ser o apoio invisível que faz tudo funcionar. Mas, naquele momento, entendeu que Deus tem maneiras discretas de exaltar quem não se deixa endurecer. Do lado de fora, o vento frio tocava seu rosto, e o céu já se cobria de estrelas. Cada passo em direção ao ponto de ônibus era leve, quase flutuante. Elsa olhou para o crachá novo que carregava e sorriu, lembrando-se das palavras de Augusto, dignidade verdadeira. Era como se segurasse um pedaço de luz nas mãos. E sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que o mundo a enxergava de verdade. Lá dentro, Ricardo apagava as luzes do escritório. Antes de sair, parou diante da mesa e deixou sobre ela um bilhete. Obrigado por me ensinar o que significa liderar. Dobrou o papel, olhou uma última vez para a sala impecável e saiu, sentindo que cada passo era um pedido de perdão silencioso. E naquela noite, o homem que acreditava saber tudo começou a aprender o essencial. Na rua, o ônibus demorava, mas Elsa não se importava. Apoiou a bolsa no colo e olhou pela janela, vendo o reflexo das luzes como se fossem pequenas bênçãos atravessando a cidade. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se plena, livre, inteira. Aquela história não era sobre vitória nem sobre castigo, era sobre renascimento. E o som das rodas do ônibus girando parecia repetir o que o coração já sabia: nada é em vão. Nos dias que seguiram, o prédio da Mendes e Carvalho parecia outro. O andar executivo, antes silencioso e frio, agora tinha algo de humano, de real, como se o eco das palavras de Elsa ainda habitasse as paredes. Cláudia a cumprimentava todas as manhãs com um sorriso verdadeiro, e os funcionários que antes desviavam o olhar agora faziam questão de conversar. Até o segurança, sempre sério, guardava para ela o primeiro bom dia do dia. O respeito, enfim, havia se tornado parte da rotina. Elsa chegava cedo como sempre, mas o passo era mais leve. Sentia-se em casa, não pelo título ou pelo crachá, mas pela paz que vinha de ser aceita sem precisar se esconder. O uniforme simples continuava o mesmo, mas, dentro dele, batia um coração que agora carregava gratidão e orgulho. Enquanto limpava as janelas,
via o reflexo da cidade e pensava em como o brilho do sol parecia mais vivo quando o olhar da gente muda. Era como se a vida tivesse passado um pano em sua própria alma, tirando a poeira do cansaço. Ricardo, por sua vez, cumpria sua semana de trabalho voluntário na creche da empresa. No primeiro dia, sentiu-se deslocado, como um estranho no próprio mundo. Mas bastaram algumas horas ao lado das crianças para que o orgulho começasse a se dissolver. Aprendeu a trocar sorrisos sinceros por status, e descobriu que o valor de um homem não está no cargo, mas na forma como ele serve. Ao final da semana, parecia outro, mais leve, mais humano, mais verdadeiro. Augusto observava tudo à distância, com o olhar tranquilo de quem vê a colheita nascer. Sabia que a mudança não era apenas interna, mas estrutural. Mandou afixar na recepção uma frase simples: nesta empresa, ninguém é invisível. E todos os dias, ao passar por ela, Elsa sorria discretamente, reconhecendo a própria história ali gravada. O gesto era pequeno, mas o significado era imenso. Certa tarde, Elsa foi chamada à sala de Augusto. Entrou com o mesmo respeito de sempre, ajeitando o avental, sem saber o motivo da convocação. O velho empresário a recebeu com alegria e lhe entregou uma pasta. Dentro, havia um contrato que formalizava sua nova função na empresa, além de um pequeno bônus de gratidão pessoal. Elsa chorou, não pelo dinheiro, mas pelo gesto, pela lembrança de que seu valor fora, enfim, reconhecido. Naquela mesma tarde, Ricardo apareceu na porta. Trazia nas mãos uma pequena caixa de doces caseiros. Disse que tinha ouvido falar do antigo sonho dela e queria ajudar a recomeçar o negócio. Elsa sorriu, emocionada, e respondeu que talvez fosse mesmo hora de reacender o forno e o coração. Era como se a vida devolvesse, em forma de presente, tudo o que a humildade havia semeado. As semanas passaram, e os corredores da holding começaram a se encher com o cheiro de café e bolo fresco. Elsa levava seus doces para vender entre os colegas, e todos faziam fila no intervalo. Mais do que clientes, eram amigos, pessoas que aprenderam a ver o ser humano por trás do uniforme. O riso voltará aos corredores, e até o ambiente de trabalho parecia mais leve, mais vivo, mais próximo. Era um milagre simples da bondade espalhando raízes onde antes havia indiferença. Certa manhã, ao olhar pela janela, Elsa viu um arco-íris se formar sobre os prédios. Sorriu sozinha, lembrando-se de que a vida é generosa com quem não deixa o coração endurecer. Pensou no neto, nas lutas, nas madrugadas frias, e sentiu que cada dor havia servido de degrau. Era como se o destino, enfim, tivesse recomposto o mosaico de sua história com cores novas. O que antes era sobrevivência agora se tornava sentido. No final do expediente, Ricardo a encontrou no corredor e perguntou como estava se sentindo. Elsa respondeu que estava bem, mas que o mais bonito era perceber que todos estavam melhor. Disse que, às vezes, basta uma faísca de humildade para iluminar o coração de muita gente. Ele concordou, dizendo que a fé dela o havia curado de algo que nem sabia que estava doente. E, juntos, caminharam até o elevador, em silêncio, partilhando uma paz rara. Naquela noite, ao chegar em casa, Elsa acendeu uma vela e fez uma prece. Agradeceu não apenas pelo emprego, mas pela oportunidade de ter sido instrumento de mudança. Olhou a foto do marido e sussurrou que, enfim, estava em paz com o passado. O brilho da chama refletia nos olhos dela, como símbolo de uma alma renovada. E o vento suave que passou pela janela parecia dizer que o amor, mesmo invisível, continua guiando os passos de quem crê. Com o passar dos meses, o nome de Elsa tornou-se conhecido dentro e fora da empresa. Os novos funcionários eram apresentados a ela como exemplo de integridade e superação. E cada vez que alguém perguntava sua história, ela sorria com simplicidade e dizia que tudo começou com um balde e uma fé inabalável. Não havia vaidade em suas palavras, apenas a serenidade de quem aprendeu que o bem, mais cedo ou mais tarde, sempre volta. Era o tipo de presença que transformava qualquer ambiente em lar. Certa vez, Augusto pediu que ela participasse de um pequeno evento interno. Queria que compartilhasse com todos um pouco de sua trajetória. Elsa hesitou, envergonhada, dizendo que nunca fora boa com palavras.
Mas o velho empresário respondeu que o que ela tinha era mais que palavras, era verdade, e a verdade fala por si. E assim, diante de dezenas de rostos atentos, ela contou sua história com o coração. Enquanto falava, não havia som de celular, nem cochicho nos cantos. Todos ouviam em silêncio, como se cada frase limpasse um pouco da poeira acumulada nas próprias consciências. Ela contou das dificuldades, do marido que partirá, do neto que era seu motivo de seguir. Falou do dia em que foi humilhada e de como decidiu responder com trabalho e fé. E terminou dizendo que o perdão é o pano mais puro que existe, porque remove o que os olhos não enxergam. Ao final, foi aplaudida de pé. Mas, mais que o aplauso, o que a tocou foi ver lágrimas discretas em rostos antes endurecidos. Ricardo, especialmente, a observava com respeito sincero, sem mais vergonha, apenas gratidão. Ele sabia que aquele dia havia mudado o curso da empresa e da própria vida. E quando o olhar dos dois se cruzou, havia ali um laço silencioso, feito de reconhecimento e afeto. Os meses seguintes trouxeram frutos inesperados. Elsa abriu um pequeno espaço dentro da empresa para vender seus doces durante os intervalos. Os funcionários chamavam o cantinho de doces da Dona Elsa, e ele se tornou ponto de encontro e descanso. Ali, entre café e bolo de fubá, nasciam conversas sinceras, risadas e até amizades. Era como se a doçura de sua alma tivesse ganhado forma e aroma. Ricardo, agora mais humano, fazia questão de passar ali todos os dias. Às vezes, ajudava a servir o café, e ninguém mais o via como chefe distante, mas como alguém que havia aprendido a ouvir. Cláudia também se tornará próxima, sempre disposta a ajudar nas vendas e nas pequenas tarefas. O que antes era hierarquia agora era parceria. E a empresa, aos poucos, reencontrava o espírito que Augusto havia sonhado desde o início. O fundador, feliz, costumava dizer que Elsa havia feito uma limpeza mais profunda que qualquer faxina, uma limpeza de alma. E ele estava certo. A empresa se tornará exemplo de empatia e humanidade no setor, e as visitas dos investidores estrangeiros sempre terminavam com um elogio à nova cultura interna. Eles diziam que o brilho do lugar vinha das pessoas, não das paredes. E Elsa sorria, sabendo que o amor silencioso pode transformar até o ambiente mais frio em abrigo. Em casa, o neto crescia observando a avó com orgulho. Dizia para os colegas da escola que a avó dele trabalhava num prédio gigante e que era dona de parte dele. Elsa ria, abraçando o menino e dizendo que o que realmente possuía era o respeito das pessoas, e isso não se compra. O menino respondia que queria ser como ela quando crescesse. E essas palavras valiam mais do que qualquer prêmio. Com o tempo, o pequeno negócio de doces prosperou. Elsa conseguiu abrir uma modesta lojinha perto de casa, com a ajuda de Ricardo e de alguns colegas. Chamou o lugar de Sabor de Fé, e a cada dia recebia mais clientes, muitos vindos da própria empresa. No balcão, mantinha um pequeno quadro com uma frase que se tornará seu lema: "Sirva com amor e o resto se ajeita." E todos que liam saíam de lá um pouco mais leves. Numa tarde tranquila, enquanto fechava a loja, Elsa olhou o céu e pensou em como a vida é sábia. Nem sempre dá o que pedimos, mas sempre entrega o que precisamos. Ela havia pedido sustento, e recebeu propósito. Havia pedido respeito, e ganhou amor. E entendeu, com lágrimas discretas, que os caminhos de Deus são mesmo mais altos do que os nossos. O tempo passou, e a história de Elsa começou a ultrapassar as paredes da empresa. Um jornalista local ouviu falar da mulher que transformou uma humilhação em exemplo de fé e pediu para entrevistá-la. Ela hesitou, dizendo que não era pessoa de destaque, apenas alguém que tentava fazer o bem. Mas, com o incentivo de Augusto e Ricardo, aceitou, não por vaidade, mas porque sabia que sua história podia tocar outros corações cansados. A matéria saiu num domingo e, em poucos dias, espalhou-se como um sopro de esperança. Mensagens começaram a chegar de toda parte. Pessoas simples agradeciam por ela representar quem luta em silêncio. Muitos diziam ter encontrado força nas palavras dela, que lembravam que humildade não é fraqueza, mas força disfarçada de calma. Elsa lia cada recado com o mesmo cuidado com que sempre passava um pano limpo sobre o chão.
Cada mensagem era como uma semente de carinho plantada na alma. Na empresa, as mudanças continuavam. Ricardo instituiu um programa de valorização dos funcionários de base, garantindo reconhecimento e oportunidades. Disse que devia essa ideia à mulher que lhe ensinou o que é liderança verdadeira. Cláudia coordenava o projeto ao lado de Elsa, e as duas se tornaram inseparáveis. O andar executivo agora tinha mais flores, mais risos, e menos muros invisíveis. Augusto acompanhava tudo com olhos marejados de orgulho. Sabia que, depois de tantos anos de trabalho, aquele talvez fosse seu maior legado. Não os lucros, nem as ações, mas a transformação humana que uma simples faxineira havia inspirado. Dizia que Deus, às vezes, escolhe os humildes para lembrar aos grandes de onde vieram. E toda vez que repetia isso, Elsa abaixava a cabeça, sorrindo, como quem agradece em silêncio. Numa tarde ensolarada, a empresa organizou uma pequena celebração. Elsa foi homenageada diante de todos, recebendo uma placa simbólica com seu nome. Mas o que a emocionou não foi o prêmio, e sim as palavras gravadas nela, por ensinar que dignidade é o maior patrimônio. Ao segurar o presente, sentiu que cada lágrima e cada noite difícil haviam encontrado sentido. O coração, antes pesado de esforço, agora batia leve, em paz. Ricardo fez um breve discurso, com voz firme e emocionada. Disse que aquele dia era um divisor de águas, não apenas para ele, mas para toda a equipe. Agradeceu a Elsa por ter mostrado que o poder que não serve é vazio, e que o respeito é o verdadeiro lucro de qualquer negócio. As palavras foram simples, mas sinceras, e arrancaram aplausos espontâneos. Elsa respondeu apenas com um olhar de gratidão, o mesmo olhar de quem entende que o amor é silencioso, mas eterno. Depois da cerimônia, Augusto a chamou de lado e entregou-lhe uma pequena caixa. Dentro, havia um broche dourado em forma de coração, o mesmo que pertencera à esposa falecida. Disse que aquele era um símbolo de gratidão, porque, de algum modo, Elsa havia trazido de volta a doçura que ele pensava ter perdido. Ela segurou o presente contra o peito, emocionada, e prometeu cuidar dele como quem guarda um pedaço de luz. Foi o gesto mais puro daquele dia, um encontro de almas gratas. Com o tempo, a empresa prosperou ainda mais. Mas, curiosamente, ninguém falava mais em lucros, e sim em propósitos. Os funcionários se ajudavam, os sorrisos se multiplicavam, e o clima de fraternidade parecia contagiar até os novos investidores. Tudo o que antes era rotina virou convivência. E Elsa, com seu jeito doce, era o coração que batia por trás de cada nova conquista. Certa noite, ela caminhava pela calçada iluminada em frente ao prédio. Olhou o logotipo da empresa refletido no vidro e pensou em como a vida é generosa com quem age com verdade. Lembrou do primeiro dia, dos olhares frios, da humilhação, e sorriu. Não com orgulho, mas com gratidão. Porque entendeu que o sofrimento, quando atravessado com fé, acaba nos levando exatamente onde precisamos estar. A brisa leve daquela noite parecia trazer um recado do alto. Elsa fechou os olhos e deixou o vento tocar o rosto, sentindo-se parte de algo maior. Percebeu que não era mais apenas uma faxineira, nem mesmo uma acionista. Era símbolo de algo que o dinheiro nunca poderia comprar, a transformação pelo amor. E, com o coração cheio, seguiu o caminho de volta para casa, pronta para um novo dia que a esperava. Os dias corriam serenos, e a vida de Elsa se tornará uma lição viva para todos ao redor. Ela já não era vista apenas como funcionária, mas como um ponto de luz dentro da empresa. As pessoas paravam para conversar com ela nos corredores, buscando conselhos, palavras ou apenas o conforto de um sorriso. Havia algo no olhar daquela mulher que transmitia paz, uma certeza silenciosa de que tudo pode florescer, mesmo no solo mais árido. E quem a conhecia sabia que aquele brilho vinha da alma limpa, não do reconhecimento. Ricardo, agora transformado, mantinha um caderno sobre a mesa, onde escrevia pequenas reflexões inspiradas na história dela. Chamava de Diário da Mudança e dizia que era seu modo de nunca esquecer de onde viera. A cada semana, lia um trecho para os funcionários, e sempre encerrava dizendo que aprenderá mais com uma faxineira do que com todos os seus mestres. Os mais novos ouviam com atenção,
e muitos se emocionavam. O ambiente de trabalho havia se tornado uma verdadeira escola de humanidade. Cláudia, por sua vez, tornará-se grande amiga de Elsa. As duas caminhavam juntas na hora do almoço, trocando histórias de vida e sonhos antigos. Certo dia, Cláudia confessou que, antes de conhecê-la, acreditava que o sucesso estava em ser admirada. Elsa sorriu e respondeu que o sucesso verdadeiro está em ser lembrada com carinho, não com medo. A secretária chorou, abraçando-a como quem encontra um espelho de ternura. O pequeno negócio de doces prosperava cada vez mais. A lojinha Sabor de Fé começou a ser frequentada por pessoas que nem trabalhavam na empresa, atraídas pelo aroma e pela história. Elsa nunca cobrava caro, dizia que o sabor do coração não se mede em moedas. Na parede, mantinha a mesma frase de sempre: sirva com amor e o resto se ajeita. E, de fato, tudo na vida dela parecia se ajeitar com doçura. Um dia, Augusto visitou a loja acompanhado de um grupo de jovens aprendizes. Queria que conhecessem a mulher que ensinara a ele próprio o sentido do respeito. Elsa os recebeu com um bolo recém-saído do forno e uma alegria simples, daquelas que não se ensaiam. Falou sobre trabalho, fé e paciência, dizendo que o tempo certo das coisas é como o ponto do açúcar, nem antes, nem depois. E todos saíram dali com olhos marejados e sorrisos verdadeiros. Com o tempo, até o neto de Elsa passou a ajudar na loja. O menino, curioso e esperto, dizia que queria seguir os passos da avó. Certa tarde, perguntou se ela não sentia raiva do homem que a humilhou um dia. Ela respondeu com calma que a raiva é como poeira, se a gente não tira logo, acaba cobrindo tudo de novo. O menino sorriu, abraçou-a e disse que ela era a mulher mais forte do mundo. Enquanto isso, Ricardo seguia fiel à promessa de mudança. Implantou projetos sociais ligados à empresa, ajudando famílias carentes e financiando pequenos negócios locais. Quando perguntavam de onde vinha tanta motivação, ele sempre dizia o mesmo: de uma mulher que me ensinou o valor de servir. Augusto via isso com orgulho, certo de que o futuro da empresa estava finalmente em boas mãos. E, de alguma forma, todos sentiam que Elsa era a alma silenciosa por trás de cada gesto bom. Os anos avançaram, e as rugas começaram a marcar o rosto de Elsa com delicadeza. Mas cada linha parecia contar uma história de amor e superação. O corpo cansava mais rápido, é verdade, mas o espírito permanecia jovem, aceso, vibrante. Ela dizia que envelhecer é aprender a andar devagar o suficiente para ouvir o coração. E todos que a ouviam guardavam essa frase como quem recebe um presente. Certo dia, a empresa completou 50 anos, e Elsa foi convidada de honra na celebração. Subiu ao palco com passos lentos, mas firmes, sob aplausos que pareciam não ter fim. Olhou para aquele auditório cheio e viu rostos que faziam parte da sua história: Augusto, Ricardo, Cláudia, e tantos outros. Pegou o microfone e disse, com voz doce e serena, que o segredo da vida é fazer o bem sem esperar plateia. E terminou dizendo que o amor que se doa é o único que não se gasta. Quando desceu do palco, foi recebida com abraços e flores. Ricardo a chamou de a alma da empresa, e Augusto, com os olhos marejados, apenas assentiu. Elsa agradeceu a todos e, ao olhar o céu pela janela do salão, sentiu que o marido e a vida sorriam para ela. Sabia que sua jornada estava completa, e que havia deixado no mundo o que mais desejava, um exemplo de amor e fé. E naquela noite, o brilho das luzes da cidade parecia responder com um sim silencioso. Os anos seguiram o ritmo manso de quem aprendeu a viver sem pressa. Elsa já não precisava mais correr para alcançar nada, porque tudo o que o coração dela buscava já havia encontrado. Continuava trabalhando, agora em meio período, mais por prazer do que por necessidade. O convívio diário com os colegas, as conversas de corredor e o cheiro do café fresco eram como capítulos de um livro que ela não queria terminar. E cada manhã trazia um novo motivo para agradecer. Ricardo mantinha viva a promessa feita anos atrás. Sempre que contratava alguém novo, fazia questão de contar a história da mulher que o ensinara a liderar com o coração. Dizia que não havia MBA no mundo capaz de ensinar o que um gesto de humildade ensina em um dia.
E cada palavra sua soava diferente agora, sem vaidade, sem pressa, com o tom sereno de quem aprendeu o que é respeito. Muitos novos funcionários nem o viam como chefe, viam-no como alguém humano, acessível, próximo. Augusto, já idoso e com a saúde frágil, passou a visitar a empresa apenas de vez em quando. Em uma dessas visitas, pediu para ver Elsa. Ela o recebeu na cafeteria interna, com o mesmo bolo de fubá que fazia desde os tempos antigos. Os dois conversaram longamente sobre a vida, o tempo e as voltas que o destino dá. No final, ele disse com um sorriso cansado que partia tranquilo, porque sabia que havia deixado tudo nas mãos certas. Pouco tempo depois, Augusto se foi. A notícia trouxe tristeza, mas também gratidão. Ele partirá em paz, deixando um legado de valores e amor. Na cerimônia de despedida, Elsa chorou em silêncio, segurando o broche em forma de coração que ele lhe dera. Disse baixinho que o amigo agora descansava, e que o bem que ele espalhou jamais deixaria de florescer. Aquele dia marcou um fim, mas também um recomeço no coração de todos. Passadas algumas semanas, Ricardo e Cláudia reuniram os funcionários. Decidiram que a creche mantida pela empresa passaria a se chamar Centro Infantil Dona Elsa e Augusto Carvalho. Quando ouviram o nome, todos aplaudiram de pé, e Elsa levou as mãos ao rosto, emocionada. Disse que não se sentia merecedora de tamanha homenagem, mas Ricardo respondeu que o amor merece ser lembrado. E foi assim que o nome dela passou a viver também nas paredes de um lugar onde o futuro brincava. O tempo, com sua delicadeza invisível, foi desenhando novos capítulos. O neto de Elsa cresceu, formou-se e começou a trabalhar na mesma empresa. No crachá, o mesmo sobrenome simples, mas agora com o brilho de uma história inteira por trás. Dizia aos colegas que a avó o ensinou a nunca julgar ninguém pelo que veste, mas pelo que carrega no olhar. E, quando falava isso, sempre havia alguém sorrindo em silêncio, lembrando dela. Elsa envelheceu com graça, como uma flor que desabrocha mesmo no outono. O corpo pedia mais descanso, mas a alma seguia desperta, cheia de gratidão. Às vezes, sentava-se sozinha na praça em frente ao prédio, observando as pessoas apressadas. Sabia que o mundo continuava girando, mas também sabia que havia deixado ali um pedacinho de eternidade. Porque o bem que se faz não morre, apenas muda de endereço. Em uma manhã de céu claro, ela caminhou devagar até a porta da empresa. Foi recebida com abraços e sorrisos, como sempre. Olhou em volta e sentiu o coração aquecer. Era o mesmo lugar de antes, mas com um espírito completamente diferente. Fechou os olhos por um instante e agradeceu, sem palavras, apenas com o coração. Sabia que aquele seria seu último dia ali, e que sua missão estava cumprida. Ao sair, o sol refletia nos vidros do prédio e formava um brilho intenso, quase dourado. Elsa olhou para cima e pensou que o Criador tem seus jeitos misteriosos de revelar a justiça. Não como castigo, mas como restauração. E com o broche preso ao avental e o sorriso manso no rosto, seguiu seu caminho. Deixava para trás não um cargo, mas um legado, o de transformar dor em luz e desprezo em amor. Elsa caminhava devagar pela calçada larga, observando as folhas que o vento espalhava. Cada uma parecia um pedaço da própria história, leve, livre, cumprindo seu tempo. Parou por um instante diante da vitrine de uma floricultura e sorriu ao ver um vaso de lírios brancos, os mesmos que costumava colocar na sala de Augusto. Comprou um pequeno ramalhete e seguiu seu caminho, pensando em como a vida é bonita quando a gente aprende a olhar com o coração. E, no fundo, sentia que aquele gesto simples era uma despedida doce, sem dor. No ônibus, sentou-se perto da janela e deixou o olhar correr pelas ruas conhecidas. As luzes da cidade refletiam no vidro e misturavam-se com suas lembranças. Lembrou-se do primeiro dia naquele prédio, do medo, da vergonha, da força que precisou para não desistir. E agora, tantos anos depois, percebia que tudo aquilo fora o caminho exato para chegar até ali. Afinal, há vitórias que nascem do chão, e ela havia aprendido a florescer de joelhos. Em casa, o neto a esperava com o jantar pronto e o sorriso de sempre. Ao vê-la, correu para abraçá-la e disse que um dia queria ser como ela, forte, bondosa e cheia de fé.
Elsa olhou com ternura e respondeu que a verdadeira força é saber permanecer gentil, mesmo quando o mundo não é. Sentaram-se à mesa, e o riso dos dois encheu o pequeno lar de calor. Era ali, na simplicidade, que a felicidade morava. Mais tarde, sentada na varanda, observou o céu estrelado. As estrelas pareciam piscar mais vivas naquela noite, como se também celebrassem sua jornada. Pegou o broche de coração e passou os dedos sobre ele, sentindo a textura suave do metal. Disse baixinho que tudo valerá a pena, cada lágrima, cada oração, cada passo. Porque o amor, quando é verdadeiro, não se perde no tempo, apenas muda de forma. Antes de dormir, fez sua última prece do dia. Agradeceu pela vida, pelas pessoas que cruzaram seu caminho, pelas dores que ensinaram e pelos milagres que chegaram disfarçados de desafios. Pediu apenas que sua história continuasse servindo de luz para quem se sentisse pequeno. E, com o coração em paz, adormeceu como quem entrega o dia nas mãos do Criador. Lá fora, o vento soprava leve, como se a própria vida ninasse em gratidão. Há pessoas que entram em nossa vida como luzes silenciosas, iluminando sem fazer alarde. Elsa foi uma dessas almas raras que ensinam pelo exemplo, mostrando que a grandeza mora na simplicidade. Sua história lembra que o respeito não depende de títulos, mas de caráter. E que a humildade, quando verdadeira, tem o poder de transformar até o coração mais endurecido. Porque o bem, mesmo quando parece pequeno, nunca passa despercebido aos olhos de Deus. A vida dela nos mostra que ninguém é invisível quando faz o que ama com fé. O pano de chão, o balde e o sabão se tornaram símbolos de algo muito maior, a pureza de servir. E é nesse servir que o mundo se renova, silenciosamente, todos os dias. Enquanto muitos buscam grandeza no alto, os humildes a encontram no gesto de cuidar. E é por isso que o brilho do simples nunca se apaga, apenas muda de forma. Cada ato de amor é uma semente que o tempo não consegue apagar. O respeito plantado por Elsa floresceu em corações que antes viviam áridos. Sua história ecoa como um lembrete suave de que dignidade não se compra, se constrói. E que perdoar é a maneira mais sábia de se libertar das sombras. Quem compreende isso passa pela vida deixando rastros de luz, não de dor. Quando alguém se sente desvalorizado, basta lembrar: Deus enxerga o que o mundo ignora. Ele usa mãos simples para realizar milagres profundos. Foi assim com Elsa, e é assim com todos os que vivem com verdade. A recompensa não está no aplauso, mas na paz que vem depois da entrega. E é essa paz que sustenta os corações que confiam. A história de Elsa é um espelho para todos nós. Mostra que as quedas não nos definem, mas sim o modo como nos levantamos. Ensina que o perdão é o pano que limpa a alma, e que o amor é a única força que não se desgasta. E nos lembra, por fim, que a maior vitória é permanecer bom no mundo que tantas vezes esquece o que é bondade. Porque o verdadeiro poder está em servir sem precisar ser visto. Se esta história tocou o seu coração, lembre-se de que a bondade ainda move o mundo, mesmo quando parece esquecida. Compartilhe esta mensagem com alguém que precise lembrar do poder da fé, da humildade e do perdão. E continue aqui conosco, ouvindo histórias que aquecem a alma e nos fazem acreditar novamente nas pessoas. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e conte nos comentários de onde você está assistindo. Cada palavra sua ajuda a espalhar ainda mais essa corrente de amor e esperança. Que a luz que habitava em Elsa também encontre morada em seu coração. Porque, no fim, não é o status que nos define, e sim a maneira como tratamos os outros. E quem escolhe servir com amor, nunca está abaixo de ninguém, está mais perto do céu. Até o próximo conto, e que a paz acompanhe os seus passos todos os dias.